Fala galera, eu sou o Lu, aqui da Quantum Soluções Acadêmicas, e no vídeo de hoje eu venho responder mais uma dúvida que foi solicitada pra gente lá no nosso grupo de Telegram para ensino superior. Então, se você quiser ter sua dúvida respondida, entre agora no nosso grupo de Telegram, cujo link está aqui na descrição do vídeo, e precisando de aulas particulares, entre em contato com a Sônia. O nosso WhatsApp é o 11 96639 4946. Dito isso, bora para a realização da nossa questão, que é uma questão que poderia cair para quem está lá na Universidade Federal do ABC, na sua lista de funções de uma variável e para quem estuda em qualquer outra universidade na disciplina de cálculo 1. Bora lá lê-la e resolvê-la. Encontre dy dx diferenciando implicitamente. Pessoal, aqui a gente quer encontrar a derivada de y. A gente sabe que y é uma função de x nesse caso. E a gente vai fazer o quê? A gente vai usar aqui as nossas regras de derivação, a gente vai derivar ambos os lados, e aí a gente vai encontrar esse dy dx em função do próprio y, porque pode aparecer em função do próprio y, e em função do nosso x. Bora lá, vamos fazer essa derivada aqui. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, né? A gente vai escrever a nossa expressão, mais a raiz quadrada de xy igual a 6. Agora, o que eu faço? Em ambos os lados, eu vou fazer a derivada. E aqui, a gente já vai usar a nossa primeira regra, é que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a gente já vai dividir o lado esquerdo em duas derivadas. Vai ficar a derivada da raiz quadrada de x mais y, mais a derivada da raiz quadrada de x vezes y. Isso aí vai ser igual a zero, uma vez que a derivada de uma constante é igual a zero. Legal, então a gente já sabe ali. Igual a zero. A partir daqui, eu costumo fazer separado, tá? Então eu vou fazer cada uma dessas derivadas aqui separadas, depois a gente junta elas para a gente finalizar o nosso exercício. Para eu fazer essa derivada, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Eu já vou entender essa nossa função, vou chamá-la de f de x, como sendo uma g de uma h de x. Aqui, como a gente não chamou, não deu nome para nenhuma das funções, eu não estou cometendo nenhum abuso de notação, tá, galera? Onde essa nossa g de x vai ser a raiz quadrada de x, ou seja, x elevado a meio, tá? Que é a função mais exterior. Então, vai ser x elevado a meio. E a nossa função interior, que é a nossa função h de x, vai ser a função x mais y. E já percebam, né? Aqui a gente vai usar a regra da cadeia. E o que a regra da cadeia diz pra gente? A gente vai ter que a derivada dessa função, que é uma função composta, vai ser a derivada da função mais exterior, e eu coloco lá de volta a função que estava lá dentro, então vai ficar g' de x, calculada, né, em h de x. Então a gente calcula primeiro o g' de x, depois a gente coloca o h de x lá dentro, vezes a derivada da função que estava lá dentro, vezes o h' de x. Bora já fazer essas duas partes, e aí a gente já vai ter a nossa derivada da primeira parte. Então, o nosso g' de x, a gente vai usar a regra do tombo, cai o expoente, então vai ficar meio, x elevado a meio menos 1. Meio menos 1, meio menos 2 sobre 2. 1 é 2 sobre 2, vai dar x elevado a menos meio. Então aqui a gente já sabe, isso aqui vai dar 1 sobre 2 vezes x, 2 vezes a raiz quadrada de x, tá? Lembrando que x elevado a menos meio, a gente pode descer esse expoente, vai ficar 1 sobre x elevado a meio, e x elevado a meio é a raiz quadrada de x. Então, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x, mais ali, para a gente usar a regra da cadeia, a gente não vai deixar o x, a gente vai colocar de volta a nossa função h de x lá dentro. Então, nosso g' de x vai ser igual, quer dizer, de f de h de x vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x mais y. Bacana. X mais y. E aí, para a gente derivar aqui a nossa função h de x, que vai ali também, a gente tem que lembrar que a derivada de y é igual a y', e é isso que a gente vai querer encontrar no final. E aqui a gente vai ter, né, o nosso h' de x, a gente já sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas, derivada de x vale 1, e a derivada de y vale y'. Legal, já vou substituir ali, e a gente já vai ter o nosso primeiro pedaço de derivada. Então, g' calculado em h de x vai dar 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x mais y, sobre 2 vezes a raiz quadrada de x mais y, vezes
1 mais y'. Então a gente já tem ali 1 mais y', e a gente já pode levar isso lá para nossa folha anterior, para a gente já prosseguir, derivando, né, a gente já vai levar aqui, eu vou deixar que esse negócio tá aqui, junto, eu vou deixar juntinho aqui, porque é a nossa primeira parte. Agora a gente já faz a nossa segunda parte. Bacana. Vamos lá, vamos fazer agora essa segunda parte, que é a derivada, de x vezes y, a raiz quadrada de x vezes y. A gente sempre faz separado, depois a gente volta para lá, para a gente terminar. Aqui o que que a gente vai ter, de resultado? Vou fazer da mesma forma que eu fiz a parte anterior. Vou chamar isso aqui de uma f de x, e vai ser uma g de h de x, bem simplesinho, é bem parecido com aquela outra parte, onde a nossa g de x vai ser x elevado a meio, x elevado a meio, da mesma forma, tá? Aqui eu já vou fazer até um pouquinho mais rápido, então o nosso g' de x que a gente vai precisar usar vai ser 1 sobre 2x, 2 vezes a raiz quadrada de x. E aí a gente também sabe, né, o nosso h de x vai ser x vezes y, e a nossa derivada, no final das contas, a gente já sabe, isso aqui vai ficar a derivada do g' calculado em h de x, vezes a h' de x, usando aqui a regra da cadeia. A gente nunca pode esquecer da regra da cadeia. O g' é calculado no nosso h de x, agora, a única diferença é que o h de x é x vezes y, em vez de ser x mais y, tá, galera? Então aqui, ó, no nosso h de x vai ser igual a 1 sobre 2 vezes x vezes y. Raiz quadrada de x vezes y. Bacana. E a nossa derivada da função h de x, nosso h' de x, a gente vai ter que usar aqui a regra do produto. Então vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, derivada de x é 1, vezes o y, vai dar y mesmo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Derivada de y é y', então vai ficar x vezes y'. E aí, basta a gente concatenar esses dois dados, a gente já coloca aqui, a gente já sabe que g' de h de x é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 2. Quer dizer, 2 vezes a raiz quadrada de x vezes y. E a gente também sabe que a segunda parte, o h' de x, vai ficar ali multiplicando por y mais x vezes y'. Bacana, a gente já vai levar isso lá para nossa outra folha e já vamos terminar o nosso problema, porque agora basta que a gente isole, o nosso y'. Agora o nosso problema aqui é um problema, mais algébrico, do que qualquer outra coisa. Então a gente já tem ali, a nossa equação no final das contas vai ser a seguinte, então a gente tem é. 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de x mais y, que está multiplicando 1 mais y', mais 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x vezes y, que está multiplicando y mais x vezes y' igual a zero. Agora a gente vai isolar o nosso y'. Como que eu faço isso? Eu vou deixar todo mundo que depende de y' do lado esquerdo e quem não depende de y' do lado direito. Eu já vou fazer aqui a distributiva e já vou deixar os termos, tá? Que estão multiplicando o y' como fator comum. Então eu já vou deixar o y' como fator comum. É uma técnica aqui que a gente costuma usar quando a gente quer isolar alguma coisa, tá? Já olhem colocando como fator comum aquilo que vocês querem isolar. Então, ó, y', quem que está multiplicando y'? A gente tem aqui, quem multiplica y' é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x mais y, 2 vezes a raiz quadrada de x mais y, e também a gente vai ter ali do nosso segundo termo, a gente tem, que multiplica y', a gente vai ter aqui, ó, x que está multiplicando 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x vezes y, que está multiplicando o y'. Então vai ficar mais x, que está dividido aqui, né, de fato, multiplicar por uma fração é dividir. 2 vezes a raiz quadrada de x vezes y. Aqui eu poderia fazer uma simplificação entre essa raiz quadrada de x que tem no denominador e o x que está no numerador. Eu não vou fazer isso, tá? Para ganhar aqui um pouquinho de tempo no vídeo, porque no final das contas não vai fazer diferença nenhuma. Isso daqui é só uma simplificação. E a gente vai ter, né, os restantes dos termos vai sobrar mais 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x mais y. E a gente vai ter ali, né, do segundo termo, a gente vai ter mais um y que está multiplicando
1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x vezes y. Da mesma forma que eu poderia fazer um cancelamento entre esse y e a raiz quadrada de y, mas eu não vou fazer para ganhar tempo aqui no exercício. Isso aqui dando igual a zero. Legal. Agora, para que eu isole o nosso y', basta que eu passe, ó, esse termo aqui, eu vou subtrair do outro lado e eu vou passar dividindo aquele restante, tá? E aí a gente já tem o nosso resultado. O nosso y', e para escrever, né, esse termo aqui, ó, de maneira mais rápida, eu já vou passar isso tudo para lá. Eu vou passar com sinal invertido para escrever de forma mais rápida. Então, eu já passo aqui, ó, com sinal invertido. Inverto aqui, vai ficar um sinalzinho de menos. Então, aqui a gente vai ter menos isso, que está sendo multiplicado, eu já vou colocar multiplicar por aquilo ali elevado a -1 é a mesma coisa que dividir, tá? Ou eu já posso escrever aqui, ó, dividido por aquele termo que está multiplicando o nosso y'. Então já vou dividir por aquele termo e a gente já sabe que essa daqui vai ser a nossa derivada de y. Se a gente quiser saber quanto que vale o nosso y' calculado num ponto, basta que a gente saiba qual é o ponto x e o ponto a coordenada x e a coordenada y desse ponto que a gente já sabe o nosso y'. Espero que tenha ficado tudo entendido nesse vídeo. Se ficou, já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Precisando de novas dúvidas, deixem lá no nosso grupo de Telegram para ensino superior, cujo link está aqui na descrição do vídeo. No mais, também precisando de aulas particulares, entre em contato com a Sônia no nosso WhatsApp. É o 11 96639 4946. Amanhã eu volto para resolver novas dúvidas. Fico por aqui. Forte abraço, ótimos estudos, até amanhã e falou, gente!